Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar deste livro aqui, ó, A Questão Judaica, de Karl Marx. Qual é a edição que eu vou utilizar para trabalhar esse livro? Eu vou utilizar a edição da editora Boitempo, porque é a editora Boitempo que traduziu este texto sobre a questão judaica diretamente do alemão. É uma edição de 2010 e eu vou deixar nas referências desse vídeo todas as referências do livro para que vocês possam acessar. Vocês sabem também que eu possuo um site, o www.filosofiadodireitoemdebate.com.br, e no site eu vou deixar a ficha de aula, né? Onde vocês vão ver todos os tópicos dessa aula e vocês vão poder acompanhar essa aula sobre o livro A Questão Judaica, de Karl Marx. Veja que eu dividi essa aula em 3 partes, o que vai corresponder a 3 vídeos. Na primeira parte, eu vou falar da crítica que Marx faz ao Bruno Bauer, que, como a gente vai ver, Bruno Bauer era um jovem hegeliano, um filósofo, assim como Marx, que ele também escreveu um texto sobre esse tema. E é contra esse texto que Marx vai escrever o seu próprio texto. Então, é essa crítica, essa contextualização sobre o que é esse texto de Marx, que período é esse, que debate é esse da questão judaica, que vai se tratar essa primeira parte da aula. A segunda parte da aula, que vai corresponder ao vídeo 2, eu vou mostrar a relação que Marx faz entre a emancipação política, entre a revolução burguesa e os interesses burgueses, né? Então, a gente vai ver que os direitos humanos que a burguesia defendia nessa época eram direitos que representavam os seus próprios interesses, e Marx vai criticar esta ideia. E, por fim, no terceiro vídeo, a gente vai ver como Marx propunha superar esses direitos humanos, superar a sociedade burguesa, que foi um dispositivo que ele chamou de emancipação humana. Portanto, vão ser 3 vídeos. O primeiro vídeo sobre a crítica a Bruno Bauer, o segundo vídeo mostrando a relação entre a emancipação política e interesses burgueses, e o terceiro vídeo mostrando esse novo dispositivo, esse novo conceito, que é a emancipação humana. Então, vamos falar apenas nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, sobre a crítica a Bruno Bauer. Então, como vocês podem ver pelo material que está lá no site, o primeiro tópico é do que trata o livro, né? Qual é o objeto central deste livro? Bom, o objeto central desse livro, o objeto de fundo, é a crítica à sociedade burguesa e, por conseguinte, a crítica ao capitalismo. Esse é o objeto central do livro. E como é que Marx desenvolve esse objeto central? Qual é o meio que ele utiliza para o desenvolvimento desse objeto central? É a crítica a 2 dispositivos também, a 2 instâncias. Primeiro, a crítica ao Estado alemão, que ainda não havia se tornado laico, ainda não havia separado o Estado da religião. Era um Estado cristão. E, por outro lado, a crítica aos direitos humanos, que foram fundados na França e que representavam a sociedade burguesa. Na verdade, essa é uma crítica aos limites da Revolução Burguesa e à retórica dos direitos humanos da época. Agora, isso é a ideia geral de Marx, criticar a sociedade burguesa e criticar o Estado alemão. Mas qual é o pano de fundo para ele fazer essa crítica? O pano de fundo é a análise da chamada questão judaica. Então, a análise que Marx faz, diferente da de Bauer, como a gente vai ver, não é uma análise tão somente teológica. Na verdade, é uma crítica política e uma crítica social. Então, esse é um ensaio, apesar desse viés ser desprezado nos comentaristas, esse é um ensaio muito relevante do ponto de vista da filosofia política e da filosofia do direito. Então, se você se interessa por filosofia política e filosofia do direito, acompanhe este vídeo, essa série de vídeos que para você entender o que é esse texto de Marx e qual a representatividade nesse texto de Marx para quem estuda os direitos humanos e para quem estuda a própria filosofia marxiana, né? Então a gente parte para o segundo tópico que está aí na sua ficha de aula, que é a questão da publicação.
Onde foi publicado esse trabalho? Esse trabalho foi publicado num jornal que saiu apenas em uma única edição, foi um único jornal, que foi chamado os Anais Franco-Alemães. Anais Franco-Alemães. Nesse jornal, que era editado por Marx deixou 2 textos. Um é a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que vamos citar algumas vezes nesse vídeo e que vai ser objeto de um vídeo próprio. E o outro livro é a Questão Judaica, que a gente vai comentar nesse vídeo. Veja, a Questão Judaica, ela foi publicada foi escrita em 1843 e foi publicada em 1844, justamente nos Anais Franco-Alemães. E ela retrata uma mudança intelectual e política de Marx. Marx sai de uma crença na universalidade e na emancipação proporcionada pelo direito e, por conseguinte, pelos direitos humanos, para um sujeito que é crítico dos direitos humanos. Ele sai da crença na emancipação que os direitos humanos podem gerar na sociedade para uma crítica desses direitos humanos. E por que ele passa a ser crítico? Esse é um Marx que já saiu da Alemanha e hoje mora em Paris, na França. E ele percebe em Paris, ao participar de sociedades comunistas e igualitaristas, ele percebe que os direitos humanos são direitos históricos. E como ele vai argumentar, os direitos humanos, esses direitos humanos, são os direitos criados pela burguesia. Então são direitos representativos da classe burguesa. Então não há universalidade como ele acreditava quando ele estava mais influenciado pelo cristianismo e pela obra de Hegel. Não há universalidade nos direitos humanos. Os direitos humanos são representantes de uma classe específica, né? Agora, esse é um reflexo, essa ideia é uma ideia que não permeia apenas os direitos humanos, a análise dos direitos humanos por parte de Marx. Na verdade, ele é um reflexo de uma mudança muito maior. Marx, ele evolui do liberalismo renano e do humanismo antropológico para a análise da luta de classes e da revolução permanente. É um Marx que a cada dia vai sendo menos filósofo e vai sendo mais sociólogo. Transfere as suas ideias da filosofia para a sociologia ou para a crítica política. E aí a gente passa para o terceiro tópico dessa nossa aula. Quais são os direitos humanos da época de Marx? Eu estou falando, é uma crítica aos direitos humanos. Mas direitos humanos é algo histórico, como o próprio Marx já dizia. Então eu tenho que saber qual era a sociedade da época para saber que direitos humanos Marx se deparou e criticou. Veja, a doutrina constitucionalista, que divide os direitos humanos em gerações, sustenta que esses direitos humanos eram os primeiros direitos humanos, os chamados direitos humanos de primeira geração. Como se pode ver pela própria data do texto, que é de 1844. Veja, lá no meu site eu tenho um post sobre esses primeiros direitos humanos, quais são as influências, como é que surgem esses direitos humanos provenientes da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Eu vou deixar linkado aqui nas referências desse vídeo para quem quiser ler o post. Mas para quem não quiser ir lá para o post, eu vou explicar sumariamente o que significa esses direitos humanos. Veja, em regra, esses direitos humanos de primeira geração são direitos liberais que exigem uma abstenção do Estado na interferência na vida dos indivíduos. O Estado não pode interferir na vida dos indivíduos. E quais são os direitos que são consagrados nesses direitos humanos de primeira geração? Diz lá a Constituição Francesa de 1793. É a liberdade, é a propriedade, é a segurança e a igualdade. Como a gente vai ver mais para frente, esses 3 direitos, na verdade isso vai ser objeto da aula 2, esses 4 direitos, eles têm tudo a ver com os interesses da burguesia, né? E esses direitos humanos, eles se confundem com o movimento constitucionalista, com o surgimento do movimento constitucionalista. Veja que antes do século XVIII, antes da Constituição Americana e da Constituição Francesa, não haviam constituições escritas.
Não havia essa ideia que temos que consagrar todos os nossos direitos em um único texto escrito. E qual é a grande ideia do movimento constitucionalista? O movimento constitucionalista diz, veja, temos que instituir um Estado de direito, porque antes era um Estado absolutista e o rei podia tudo. Temos que instituir um governo de leis e não um governo dos homens. E o que é que temos que fazer para isso? Temos que fazer duas coisas, pensavam os primeiros constitucionalistas. Temos que criar direitos liberais, que isso é reflexo de um trauma do Estado absolutista, que fazia o que queria. Ou seja, temos que impedir que o Estado intervenha na vida dos indivíduos. E segundo, temos que criar um rol de direitos fundamentais. Um rol de direitos que não poderão ser superados, não poderão ser desrespeitados pelo Estado. E esse rol de direitos fundamentais são os direitos fundamentais vistos pelo ângulo da burguesia. São os direitos do homem burguês, como Marx vai argumentar no texto. Veja que, e aí a gente parte para o quarto tópico da nossa aula, veja que esse texto não surgiu do nada. Esse texto surge através de um debate com outro filósofo que eu já mencionei, que é o Bruno Bauer. Bruno Bauer escreve um texto muito conhecido sobre a questão judaica. Eu não consegui achar uma edição em português. Eu tenho a edição francesa, que foi eu tive acesso pela editora Boitempo, e eu vou deixar linkado também essa edição francesa do texto de Bauer. O que acontece é que quando Bauer escreve esse texto, vários outros textos são escritos contrapondo ou elogiando ou concordando com a abordagem de Bauer. E o texto de Marx vem nesse sentido. Só que Marx é crítico à ideia de Bauer. Qual é a tese central de Bruno Bauer que vocês podem ler nesse texto que tem uma edição francesa, né? Bauer diz que o problema dos judeus era um problema de ordem tão somente teológica, e a sua resolução deveria se dar dentro da própria teologia. Era um problema teológico, em suma. Veja, isso era a grande ideia dos chamados jovens hegelianos. Os jovens hegelianos pensavam isso, né? Marx, na verdade, vai dizer, não, Bauer. E, nesse ponto, ele vai contra todos os jovens hegelianos. A questão não é teológica, a questão é político-social. E, na verdade, esse problema político-social estava escondido sob as vestes de um problema teológico, né? Na verdade, o que Marx faz é uma crítica mais ampla, e por isso que é uma crítica aos jovens hegelianos. Enquanto Bauer e os outros jovens hegelianos estavam presos a uma filosofia e considerava que a ação intelectual poderia modificar o mundo, Marx considera que é preciso agir sobre a realidade para modificar o mundo. Razão pela qual a sua crítica não era mais de tom filosófico, mas era de tom de crítica política, crítica social, e não somente filosófica. Também filosófica, mas não só filosófica. Fundamentalmente era uma crítica social e uma crítica política, porque Marx considerava que teríamos que agir sobre o mundo para mudar o mundo, e não ficar apenas debatendo o mundo, interpretando o mundo. Em 1845, Marx vai escrever as suas teses contra Feuerbach, e a conhecida tese número 11 vai dizer que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas cabe transformá-lo. Isso em 45, só que em 46 Marx já tinha essa ideia. Naquele texto que eu mencionei, que foi publicado também nos Anais Franco-Alemães, que é a Introdução à Filosofia do Direito de Hegel, Marx vai dizer uma frase singular que transmite essa ideia. Ele já estava pensando nisso. Marx vai dizer que devemos substituir a arma da crítica, ou seja, a ação intelectual, pela crítica das armas. Ou seja, a ação física, a ação revolucionária, Marx iria dizer nesse texto de 43. Nesse texto de 43, que é a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx já reconhece o proletariado como essa classe que vai fazer a revolução. Marx já fala em proletariado, Marx já fala em revolução, Marx já é comunista nessa época. Então esse texto, voltando para o nosso, a questão judaica, ele na verdade é uma crítica a Bauer, e de um ponto de vista mais geral, ele demonstra a ruptura de Marx com os jovens hegelianos. Grupo até então que ele se reconhecia como um dos membros
grupo que influenciava Marx. Um filósofo, Ludwig Feuerbach, que era também um jovem hegeliano de esquerda, influenciou muito Marx. E outros em uma época como Bruno Bauer, o próprio Max Stirner. Então, esses filósofos que compunham o chamado grupo dos jovens hegelianos influenciaram Marx, e esse texto é a ruptura de Marx com esses jovens hegelianos. A ruptura com Ludwig Feuerbach só vai dar 2 anos mais para frente, em 1845, com as chamadas teses sobre Feuerbach. E aí avançamos no nosso curso, a gente vai ver que, veja aí um novo tópico, que é a estranheza do título. Aí você diz, Ronaldo, o texto é sobre os direitos humanos da época. Uma crítica aos direitos humanos da época. Agora, o que é que tem a ver esse título, a questão judaica? Como é que ele vai tratar dos direitos humanos se ele está tratando de um problema realmente, pelo menos do ponto de vista do título, é um problema religioso? Veja, o que vai propiciar essa análise de um problema social, um problema político, a partir de um prisma religioso, é o método dialético que segue Marx. O método dialético, ele propõe a concatenação entre os variados fenômenos sociais. Então, o fenômeno social, ele não pode ser visto de um ângulo apenas. Ele tem que ser visto de todos os ângulos possíveis. Então, isso é o método dialético, a concatenação entre várias negações. Veja, se você não entende bem o método dialético, eu ainda tenho que gravar um vídeo sobre a dialética marxista. Mas eu tenho um vídeo sobre a dialética hegeliana, que foi a dialética que Marx tomou com base. Como vocês sabem, ele só inverteu. É algo mais complexo que isso, mas sumariamente ele inverte a dialética hegeliana e torna a dialética uma dialética materialista. Quem não viu esse vídeo sobre a dialética hegeliana, sugiro que clique aqui em cima, que verá. Então, o método dialético, ele propicia essa análise de uma questão que, prima facie, seria teológica, mas na verdade escondia problemas políticos e sociais através de um problema teológico. E esse foi o grande erro de Bruno Bauer, segundo Marx. Bruno Bauer analisou a questão apenas do prisma teológico. Como ele não soube analisar, diz Marx, a relação entre a emancipação política e a emancipação humana, ele não conseguiu entender o problema real que os judeus estavam passando, que era um problema fundamentalmente social e político, era um problema de emancipação política, e não tão somente um problema religioso. E esse método dialético propicia, como eu disse, essa modalidade conjunta de análise social. Marx vai dizer no texto que eu já citei também, que é a Introdução à Crítica da Filosofia de Hegel, vê o que ele vai dizer. A crítica do céu transforma-se assim em crítica da terra, a crítica da religião em crítica do direito, a crítica da teologia em crítica da política. Então veja que a análise tem que ser vista sobre um prisma holístico, de globalidade, ou como os dialéticos chamam, sobre a totalidade. A totalidade é esse princípio da dialética que faz com que se analise os fenômenos em sua globalidade, em todas as suas interações com os outros fenômenos. Mas enfim, depois desses aspectos introdutórios, a gente chega no tópico 6 da sua ficha de aula, que é o contexto. Qual é o contexto que gera o problema dos judeus, que gera esse debate sobre a questão judaica? O contexto é que os judeus estavam proibidos de ocupar cargos públicos na Alemanha. Veja, na Renânia da época, região onde se localizava a cidade de Trier, que é a cidade natal de Marx, desde 1812 havia um edito prussiano, uma ordem, uma lei prussiana que proibia os judeus de ocuparem cargos públicos. Isto é, o fato de alguns cidadãos professarem uma religião, professarem um credo, estavam limitando a cidadania desses cidadãos. No caso, o credo era o credo judaico e a cidadania era a cidadania judia, né? Os judeus não poderiam participar do Estado pelo simples fato de que eram judeus. O Bauer vai dizer, e nesse ponto o Marx concorda, o Bauer vai dizer que os judeus, eles são os primeiros a quererem ser diferentes.
a ser tratados diferentes. Porque os judeus têm costumes que não são os costumes alemães. Os judeus têm costumes diferentes. Os judeus, por exemplo, não trabalham ao sábado. A religião judia tinha a religião judaica tinha uma série de características que não eram as características da cultura alemã propriamente dita. Então, qual é a solução de Bauer? Bom, se vocês querem igualdade, vocês têm que se desfazer da sua própria religião. Aí o Marx ele vai criticar o Bauer e vai dizer, sim, eu concordo que os judeus são os primeiros a quererem ser tratados diferentes. Mas a emancipação, veja como é algo mais geral, mais social, e não somente teológico. A emancipação, diz Marx, tem que ser da própria religião, e não do judaísmo tão somente. Nesse primeiro momento, Marx quer mostrar o quê? Ele quer mostrar que o problema não é específico dos judeus, mas o problema é que o Estado alemão não é laico. O Estado alemão ainda não separou a política da religião, o Estado da religião. Na verdade, o Estado alemão era um Estado cristão. Aí, Marx acha que os judeus estão exigindo demais dos alemães e não estão dando nada em troca. Vai dizer Marx lá na questão judaica, que vai aparecer aí na sua tela. Ninguém na Alemanha é politicamente emancipado. Nós mesmos carecemos de liberdade. Como poderíamos vos libertar? Vós, judeus, sois egoístas, quando exigis uma emancipação especial só para vós, judeus. Como alemães, terias de trabalhar pela emancipação política da Alemanha, como homens pela emancipação humana, percebendo o tipo especial de pressão que sofreis e o vexame que passais, não como exceção à regra, mas essa parte é importante, como confirmação da regra. E Marx completa. Por que o alemão deveria se interessar pela libertação do judeu, se o judeu não se interessa pela libertação do alemão? Veja, qual é a grande solução que os judeus faziam para se integrar ao Estado alemão? Os judeus se convertiam. Então eles promoviam uma conversão ao cristianismo, o que em teoria política se chamou de cristãos novos, que eram esses judeus que professavam a fé judaica internamente, dentro de casa, mas para fora de casa, extramuros, eles eram cristãos. Eles professavam a fé cristã, inclusive eles iam para a igreja católica aos domingos, etc, etc. E essa foi a solução que o próprio pai de Marx teve. O pai de Marx era muito pragmático. O pai de Marx, que até então se chamava Richel, nome típico judeu, muito mais afeito ao ambiente liberal, quando a Alemanha era dominada pela França napoleônica, e ao mesmo tempo, sem querer ter ônus sociais de uma cidadania de segunda classe, o pai de Marx se converteu. Ele virou um patriota alemão e um cristão luterano. Ou seja, ele abandonou a ascendência judia e se converteu. Com isso, qual foi o objetivo dele? Ocupar cargos públicos dentro do Estado alemão. Veja que o pai de Marx era advogado. E ele viveu durante muito tempo como advogado, ocupando cargos públicos nesse Estado alemão. Aí Marx, não sei se apenas por uma questão interna, Marx não se dava bem com seu pai. Aliás, Marx não se dava bem com quase ninguém. Assim, ele começava uma amizade, mas nunca conseguia terminar, talvez com exceção do Friedrich Engels. Então Marx não se dava bem com seu pai e não se dava bem com a ascendência judia que ele tinha. Aí ele vai dizer que conversão não é emancipação. Conversão não é emancipação. E por um motivo muito simples. Um motivo do ponto de vista universal, propriamente alemão. Que quando os judeus eles se convertem, eles reconhecem o Estado cristão como o Estado do direito. E reconhecem, assim, a subjugação universal do judaísmo pelo cristianismo. Eles são inferiores aos cristãos. Então, os judeus, vai dizer Marx mais pra frente, eles têm que lutar pela emancipação geral, pela separação da religião e do Estado, pela emancipação do próprio Estado. Pela emancipação do próprio Estado, vai dizer. Veja que na Alemanha o Estado ainda era religioso, como eu disse, e Bauer não tece nenhuma crítica ao Estado. Essa é a indignação de Marx. Bauer vai criticar o judaísmo, de um lado, e vai criticar o cristianismo que domina o Estado. Mas ele não critica o Estado quanto tal, que para Marx é o Estado que mantém essas desigualdades. O Estado é o órgão mantenedor
das desigualdades. As desigualdades existem porque existe um órgão, um ente chamado Estado. Essa é a ideia de Marx. Que ele, é claro, vai desenvolver em obras posteriores, mas ele já tem essa ideia. O problema das desigualdades é um problema tipicamente estatal. Agora veja, se a gente analisar do ponto de vista sociológico o Bruno Bauer, a gente vai ver que Bruno Bauer, ele na verdade estava limitado pela própria Alemanha. Marx tem essa ideia, mas Marx já não está mais na Alemanha. O Bauer estava na Alemanha, e como a Alemanha era um estado cristão, era um estado religioso, não era um estado político, um estado de direito nos termos mais explícitos enquanto um estado político, ele só tinha essa visão de um problema religioso. Então o Bauer não consegue sair do âmbito teológico porque o ambiente alemão é um ambiente teológico. Lembre-se que Marx já morava na França nessa época, né? Aí passemos para o próximo tópico, o tópico 7. E o tópico 7 diz, por que a religião é um problema? Porque você está dizendo, não, Marx propõe superar a religião e diz que não é a religião judaica que é um problema, mas a religião em si. É a religião em si que é o problema. Vê o que vai dizer Marx. A contradição não era entre o Estado e uma determinada religião, mas entre o Estado e a religião de modo geral, em termos de contradição entre o Estado e os pressupostos gerais. Veja, o problema é a religião em si, não é a religião judaica, nem de longe é a religião judaica. Aí você me pergunta, por que danado a religião é um problema? Marx vai dizer que a religião é um problema porque a religião é uma forma de alienação. Mas você diz, pô, Ronaldo, eu não sei o que é alienação. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gravei um vídeo sobre os 4 sentidos da alienação na obra de Marx, que você pode clicar aqui. Mas eu vou explicar em termos muito sintéticos o que é alienação. De um ponto de vista etimológico, a alienação é quando alguém constrói um produto, seja esse produto econômico inicialmente, mas também cultural, e esse produto oprime, impedindo que você viva a sua vida nos termos em que você escolheu. Então você vive uma vida que não é a sua escolha. Esse produto o oprime. E do ponto de vista religioso, a opressão está no fato de que a religião impede que os homens não vejam a realidade, que os homens vejam a realidade. A religião impede que os homens vejam a realidade e se concentrem no mundo real. Então Marx diz que temos que superar a religião. Então temos que superar a ideia de que a vida está num além-mundo para nos concentrarmos nesse mundo e consertarmos os problemas desse mundo. Então a desalienação da religião faz com que o homem se interesse pelo mundo real e não pelo mundo ilusório. De todo modo, veja o meu vídeo sobre a alienação para vocês terem mais detalhes. Do ponto de vista prático, na Alemanha, o que é que a religião impedia? A religião impedia a própria cidadania. Quem era judeu não poderia ocupar cargos públicos na Alemanha. Então a religião era esse impeditivo. E o primeiro passo para fazer isso era o quê? Era emancipar o Estado da religião, que foi o que já tinham feito a França e os Estados Unidos, com a Revolução Burguesa. Então, esse é um primeiro passo, é um passo importante. Ao contrário de muitos críticos que reclamam das críticas violentas que Marx fazia à Revolução Burguesa, Marx reconhece que a Revolução Burguesa foi um grande passo de progresso da humanidade. De progresso. Só que esse progresso, Marx vai dizer, e esse é o objeto do vídeo 3, é um progresso insuficiente. O que temos que ter não é apenas a emancipação política, mas a emancipação humana, né? E veja que a própria emancipação já anula a crítica de Bauer, que é uma crítica tão somente religiosa. A crítica de Bauer acaba, o conteúdo da crítica de Bauer acaba num estado como a França ou num estado como os Estados Unidos, que não há mais vínculo entre Estado e religião. Então um problema que para Bauer era tão somente teológico, acaba. Já para Marx, que analisou a questão social e a questão da emancipação mesmo, política, o problema é quando o Estado se torna laico, o problema não se acaba. E esse era um caso da França.
A França tinha promovido uma revolução política e o Estado era laico. Ou seja, se os problemas da limitação da cidadania, limitação do acesso ao Estado era um problema alemão, na França não tinha esse problema. E é sempre bom lembrar, repito, que Marx, desde 1843, já estava na França. Já vivia esse ambiente. Já frequentava as sociedades socialistas e sociedades comunistas, sociedades igualitaristas, grupos igualitaristas, né? O problema da religião na França foi transferido do Estado, ou seja, do direito público, para a sociedade civil, ou seja, para o direito privado, e assim o Estado se tornou laico. O problema da religião foi transferido de lugar, saiu do Estado para a sociedade civil. Só que esse fato não impediu a crítica de Marx. Marx criticava o Estado alemão, lembre do início do vídeo, ele criticava o Estado cristão alemão, mas também criticava os próprios direitos humanos, que para ele escondia outros interesses. A gente vai ver que interesses são esses. Mas, só adiantando, esses interesses são atinentes à burguesia. São os interesses burgueses. Na França, não cabia mais o poder público ao Estado resolver as desigualdades da sociedade civil. Dentre elas, a desigualdade religiosa. Caberia à própria sociedade civil. Então, isso geraria o que o Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. Lá na sua passagem do Estado natureza para o Estado civil. Marx vai dizer que a maioria da população ela não deixa de ser religiosa porque é religiosa em privado. Ela não deixa de ser religiosa porque ela cultua privadamente seus credos. Então veja que não houve emancipação, houve transferência de lugar desse culto religioso, né? Aí Marx vai dizer que o Estado ele pode se livrar de uma limitação, que era a religião, sem que o homem pudesse deixasse de ser limitado pelo seu credo, que é a religiosidade. Então ele resolve a causa, mas não resolve o efeito, em termos metafóricos. E o que é que o Estado dá? Liberdade de religião. E se a gente aumentar isso, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, liberdade de ser desigual numa sociedade pretensamente democrática. Liberdade de ser desigual. Agora, você pode fazer um questionamento para mim. Veja, Ronaldo, mas a religião não é algo bom? A liberdade de religião não é algo bom? Aí você tem que ver que Marx estava interessado em algo muito superior à religião. Como eu disse, a crítica de Marx não é teológica, ela é social, é uma crítica política. Então, Marx, o contexto e o objetivo de Marx era algo muito maior do que simplesmente uma liberdade de religião. O contexto de Marx era qual, então, Ronaldo? E a gente já passa para o tópico 9 da nossa ficha de aula. O contexto de Marx era a igualdade fática. Marx, ele sempre combatia a ideia de que o Estado laico, ele não tornava o homem igual, de fato, um ao outro. Não tornava os homens iguais. Eles faziam com que os homens fossem iguais politicamente, porque eles davam com o fim da religião enquanto pressuposto para participar do Estado, ou seja, para participar do Estado você tem que ser cristão ou tem que pertencer a outra religião, ele acabou com isso. Então os homens eram iguais politicamente, independentemente dos seus credos, eles tinham iguais acessos ao Estado. Só que eram desiguais socialmente. O Estado laico ele não resolve a desigualdade social. E tem interesses por trás disso, né? Além disso, o homem não se liberta da religião por si mesmo. Ele se liberta através do Estado. O Estado vai dizer, não, a religião não pode ser professada em público. Melhor dizendo, a religião não pode ser requisito para participar do Estado. Sejam religiosos em privado. Aí Marx percebe que isso gera uma esquizofrenia social. O homem, e aí tornando coisas mais gerais, além da religião, o homem é um igual na política, mas é um desigual na sociedade civil. Então, o homem vai ser igual ou desigual, dependendo em que ambiente social ele está. Se ele está no Estado, ele é igual. Se ele está na sociedade civil, ele continua desigual. Aí você pode dizer, Ronaldo, está muito abstrato, dá um exemplo mais concreto. Então, vamos sair da religião. Pense no problema do acesso à terra. A relação entre a igualdade e o acesso à terra. Vamos lá. As constituições lá, desde da França, dizem que todos os homens são iguais.
Beleza. Imagine que alguém quer comprar uma terra. Se todos os homens são iguais, todos deveriam ter direitos fundamentais a ter uma terra, a ter uma propriedade. Porque a propriedade também é um direito fundamental. Mas como é que se adquire propriedade? Se adquire através do dinheiro. Só que o dinheiro é adquirido no Estado? Não, dinheiro é adquirido na sociedade civil. Só que na sociedade civil, nem todos são iguais. Então, o direito à igualdade fica subordinado ao direito à propriedade, ao direito à liberdade. Então, essa igualdade nunca é fática. Essa igualdade só pode ser política. E Marx vai dizer que essa emancipação política, por isso mesmo, é uma emancipação irreal. É uma emancipação ilusória, que não torna os homens iguais de fato. Porque a igualdade tem que ser estabelecida na sociedade civil e não no Estado. Porque praticamente a gente não se relaciona com o Estado. A gente se relaciona entre a gente, entre os particulares. É entre os particulares que você faz os contratos, entre os particulares que você estabelece relação de emprego. Não é entre o Estado. O Estado você acessa o Estado quando você quer uma informação, quando você vai votar nos regimes estabelecidos democraticamente. Então só que isso é excepcional. Na 99% da sua vida você se dá entre os particulares e não entre o Estado. Então é isso que Marx vai dizer. Então você está pegando esse 1%, um chute, obviamente. 1% está dizendo que a gente é igual em 1%, e em 99% a gente é desigual. Tem algum problema aí. Você está escondendo algum interesse aí. Aí é quando Marx critica fortemente Bauer e diz que o problema não é do judaísmo. O problema é do próprio capitalismo. O Bauer, ele considera a oposição entre a sociedade civil e o Estado político como uma oposição necessária, porque ele reconhece como o próprio Estado político como algo necessário. E Marx vai dizer que esse Estado político é o Estado que legitima as desigualdades sociais. Veja o que Marx diz lá na questão judaica. Qual é o fundamento secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio. Qual é o culto secular do judeu? O negócio. Qual é o seu Deus secular? O dinheiro. Agora sim, a emancipação em relação ao negócio e ao dinheiro. Portanto, em relação ao judaísmo prático, real. Seria a autoemancipação da nossa época. Aí você pode até não entender. Ô Ronaldo, o que é isso, judaísmo prático? Veja que a palavra judaísmo, a palavra judeu, tinha dois sentidos. Tinha um sentido religioso, é uma religião, e esse judaísmo também tinha sentido de capitalista, da própria atividade que muitos dos judeus encetavam na sociedade da época. Então tinha um sentido bom de uma religião e tinha um sentido pejorativo. Aquela pessoa muito materialista, muito capitalista, era um judeu, né? Então por isso que ele vai dizer judaísmo prático. Ele não está falando do judaísmo enquanto religião, ele está falando do próprio capitalismo. Vê se essa outra frase de Marx não revela essa nossa compreensão. Diz Marx: a discrepância que existe entre o poder político prático dos judeus e seus direitos políticos equivale à discrepância entre a política e o poder financeiro de modo geral. Veja que frase interessante. O que é que Marx está querendo dizer aí? Que democracia é essa que o poder financeiro vale muito mais do que qualquer outro poder social? Que democracia é essa? Algum interesse tem por trás dessa democracia. Então, como é que a gente supera essa democracia? Marx vai dizer, pela emancipação humana, que é o objeto do vídeo 3. Assim, só que antes de analisarmos essa emancipação humana, temos que saber o que é de fato essa emancipação política, quais são os direitos resguardados pela emancipação política e como é que se supera essa emancipação política. Só que isso, jovem jurista, é um tema da próxima aula.